Olá, boa noite para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vou colocar aqui o título da nossa conversa para quem for chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui da Escola dos Afetos. É um prazer poder conversar com todos vocês que já nos acompanham, né, ou que já nos acompanharam em outras lives ou que estão aqui pela primeira vez. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os problemas que podem aparecer aí na hora H, né, na hora do sexo. Problemas que na nossa experiência clínica tem mostrado que esses problemas causam bastante sofrimento, né, nas pessoas. De fato, a vida sexual, a sexualidade é uma área muito importante, né, e que as pessoas costumam sofrer, né, e é extremamente legítimo esse sofrimento, né, porque na medida em que essa área da vida ela é comprometida, outras coisas entram em jogo, né, como a autoestima, os relacionamentos, né, então é bem importante a gente pensar a respeito disso. Eu queria dizer já para vocês que estão aí nos acompanhando que fiquem à vontade para enviar perguntas, questionamentos, contar pra gente casos que vocês tenham experimentado, vivenciado, né? Porque vai ser bem bacana a gente poder fazer essa conversa de acordo com aquilo que vocês nos trazem, né? Que eu acho que a conversa fica muito mais rica. E eu convidei para participar dessa live uma colega que eu já tenho acompanhado o trabalho dela há alguns anos, né? Que é super competente e já faz algum tempo que eu tenho pensado em, de alguma forma, aproximar o trabalho dela do meu, né? E quando a gente começou aí com essa proposta das lives, eu achei que seria o momento, né, de convidar a Fabiola para a gente conversar sobre esse tema tão legal, né, tão interessante, e que tem uma demanda e que tem uma necessidade muito urgente de ser trabalhada e de ser conversada, né, que é a questão aí das dificuldades sexuais, das disfunções sexuais, né? E então a Fabiola, ela é psicóloga, ela é especialista em sexualidade também, ela atua lá no Rio de Janeiro e ela também é consultora da Rede Globo, né? Tem feito aí um trabalho bem bacana. Então ela é a minha convidada dessa noite, né? A gente vai poder conversar, poder trocar aí as nossas experiências nessa área, né? Quero já dar as boas-vindas para quem está entrando agora, né? Eu vi que aí umas 4 pessoas entraram, entre elas a Helena, que é colega terapeuta familiar, eu acho que de Porto Alegre, se eu não me engano. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e fiquem à vontade aí, gente. Essa conversa é nossa, né? E vai ser um prazer poder conversar com vocês, né? Que vocês possam se sentir bem à vontade para colaborar aí com essa conversa. Eu queria já convidar a Fabiola para participar aqui com a gente, né, para entrar na live. Deixa eu ver se ela consegue mandar o convite ou se eu mando. O Everton entrou aí também, bem-vindo. Patrícia. Reinvente-se já. Branquinho BH, Wesley, Samara. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá bom, gente? Enquanto ela tá entrando aí, eu queria já convidar vocês para a próxima quarta-feira. Eu tenho feito live aqui toda quarta-feira às 10 da noite. Na próxima quarta, eu vou falar sobre terapia de casal, né? A gente sabe que durante a quarentena os conflitos de casais têm aumentado bastante,
né? Vários casais estão se separando durante a quarentena, então acho que é um tema bem importante da gente conversar, né? Então fica aí o convite já para vocês que estão aqui nos assistindo, para participar na quarta-feira que vem. A gente vai falar sobre terapia de casal, né? A gente vai falar sobre quando que é indicada procurar terapia de casal, qual que é a finalidade dela, quais casos são mais indicados, tá bom? Ahn, o convite, ver se chegou. Chegou. Oba, Ei. bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente. Eu já, eu já comecei a te apresentar aí, falei um pouco sobre o que eu sei de você, né? Ouvi, obrigada. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre aquilo que você tem feito, sobre a sua experiência, né? Sim, E para as pessoas que ainda não te conhecem poderem te conhecer também. sim. Gente, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês aqui. Essa hora da noite, a gente colocou essa hora, acho que ficou ótima, porque é um tema que, né, não é para qualquer idade também, né? Uma criança Sim. também, por exemplo, não tem acesso. Achei legal esse horário que o Fernando propôs. Eu estudo sexualidade há muitos anos, mas depois que eu vi que a parte sociológica ficava só no discurso e que eu queria efetivar alguma coisa na vida das pessoas, eu vi que a psicologia era uma fonte para estar me solidificando nesse mercado de sexualidade. Eu fui fazer psicologia para trabalhar com sexualidade. E aí fiz a Aham, especialização e agora estou trabalhando também como consultora, né, na Rede Globo, na Malhação, que foi adiada, mas que está um projeto super legal também, que também fala de sexualidade. E aham. é isso. Bacana. Beijo, galera que está aí. É, várias pessoas entrando aí, tô super feliz aí né, pelo pessoal estar super interessado, engajado nesse tema. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade, gente, para mandar perguntas, para contar experiências que vocês tiveram. Vai ser bem bacana a gente poder conduzir essa conversa junto com vocês, tá? Fiquem sempre muito à vontade. Sim, Fabiola, eu sei que algumas pessoas mandaram perguntas, né? sim. E você tem aí algumas questões que vai conduzir a nossa conversa, mas eu queria primeiro ouvir de você um pouco, e depois eu vou falar um pouco sobre mim também, que eu acho que é legal para o pessoal ter uma ideia. Claro, claro. Qual que tem sido a demanda que tem maior procura? Qual que é a maior demanda que tem chegado até você nessa área de terapia sexual? Sim. Eu tenho a demanda que eu acho hoje, porque os meus pacientes, a maioria são indicados de psiquiatras, urologistas, ginecologistas. Você tem uma questão grande ligada a gênero, a construção de identidade, né? Mas a minha Uhum, maior demanda ainda é disfunção, né? No aham, caso feminino, a anorgasmia, ou agora a dor genitopélvica, que era o antigo vaginismo, né? Dispareunia, que é dor na relação, tá, gente? E de homem, disfunções, que as pessoas acham que é só disfunção erétil e não, né? Tem uma gama, com a ansiedade aham, generalizada hoje em dia, tem muitos casos de ejaculação retardada, né? Aquela relação sexual que posterga demais e também traz complicações para o ato sexual, que é o que a gente está falando hoje, né? Na hora H, que eu acho que é um tema interessante também, porque no final das contas, a sexualidade é muito maior do que a hora H, mas sim. é quando a gente partilha ela com outra pessoa, né? Então é um Uhum. fato que fica reportado mesmo. Sim, é legal saber da experiência que você tem, porque a gente está em estados diferentes, né? Você no Sim. Rio de Janeiro, eu em São Paulo, mas é interessante pensar que as demandas são as mesmas. É muito Ai, que curioso legal. isso, né? Porque o que tem aparecido aqui para mim também, né? Tem muitas questões com relação à identidade, à orientação sexual, mas as disfunções sexuais ainda é é, a maior procura, né, para essa área, né? Sim. Então, e é muito curioso a gente pensar quando a gente fala aí das disfunções sexuais, quando você falou dessa questão da hora H, isso é bem interessante, né? Por quê?
principalmente homens, né, pelo menos na minha experiência, daí você conta um pouco sobre se com você acontece a mesma coisa, mas principalmente os homens, os que chegam até mim para fazerem terapia, eles só procuraram a terapia porque houve um problema aí na vida sexual, né? Sim. Então, e quando a gente vai fazendo esse aprofundamento no processo terapêutico, a gente vai percebendo que tem várias questões ali que refletem na sexualidade, mas que não tem nada a ver com sexualidade, Sim. né? Sim. Então, é bem interessante pensar isso, que esses problemas eles aparecem na hora H, mas que eles dizem sobre várias outras questões do indivíduo, do sujeito, né? E então, pelo menos eu tenho percebido isso, e eu acho que é bem interessante, né? Sim, sim. É interessante o que acontece. Nós somos dois profissionais que a gente usa a palavra sexólogo, né? Eu gosto muito da Uhum. palavra sexólogo. Eu acho que as pessoas, tem muita gente que terapeuta sexual, eu acho que a gente já começa da gente o pejorativo. Porque as pessoas falam, ah, mas fica feio, você é uma psicóloga, você não precisa falar que é sexóloga. Como assim? Então, se a gente Uhum. tem. Então, esse tabu da sexualidade ele é tão amplo, que é o que você falou. A queixa, homem, então, eu costumo dizer que sou mulher, as mulheres vieram de lutas e vêm ainda de lutas drásticas, mas ser homem é bem difícil. Hoje em dia, então, ser homem está mais difícil do que era antes, gente. Porque hoje tem Uhum. uma balança de coisas a serem feitas e o homem chega na minha clínica quando ele já passou por tudo, Fernando. Eu não sei a sua, mas a mulher ela chega mais rápido, porque ela chega com questões e a sexualidade às vezes vem no foco por uma queixa de casal ou ela vem subjacente. Mas o homem, quando ele Uhum. vem, ele passou por tudo. Ele passou por psiquiatra, ele passou por neuro, ele passou por mãe de santo, ele passou por esses institutos que cobram caríssimos para dar remédios de efeito Uhum. placebo, infelizmente, que são abertos à mídia, Sim. né? Uhum. Então eles vêm com... E essas questões todas estão ligadas. Quando a pessoa fala assim, ó, em que linha você atende em sexualidade? Eu falo, gente, atender em sexualidade é atender em comportamento social, porque sexualidade é um comportamento. Então a gente Uhum. atende, somos seres sexuais. Então todo mundo que está no consultório, numa terapia, ele está ali lidando também, a meu ver, com a sua sexualidade. Porque nós somos seres Uhum. globais, né? Sim. Então tem tudo a ver, como você falou, tem tudo a ver com outras questões que ele acha que são recortes diferentes. Não, aqui tá tudo certo. O meu problema é só aqui, ou nessa área aqui. E não existe isso, nós somos Uhum. globais, né? Sim. E isso é bem interessante pensar, porque a maioria vem com essa fantasia, né, de que, olha, o meu problema é só esse. Né? Então eu tô com uma disfunção erétil, eu tô broxando, eu tô com um problema aí de ejaculação rápida, então eu quero tratar isso. Sim. Né? E muitas vezes eu acho que é bem legal a gente falar também sobre isso, porque as pessoas vêm com essa fantasia de que nós profissionais vamos entregar para eles uma receita de bolo, um passo a passo. Sim. Então, ó, vai lá para sua casa, faz isso, isso e isso, e seu problema vai estar resolvido. Eu até brinco com meus pacientes que eu digo para eles que quando eu descobrir essa receita, eu fico milionário, né? Nossa, mãe, ficamos. Porque porque de fato não existe essa receita, né? Porque cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa, né? Para aquela pessoa, a gente vai pensar uma forma de encontrar possíveis soluções ou possibilidades outras aí de funcionamento, né? E é Sim, bem sim. interessante o quanto que essas pessoas ficam, né? E eu acho que é extremamente compreensível, né? Porque as pessoas chegam no consultório com uma área da vida que é de bastante importância, que está comprometida, então é extremamente compreensível que essas pessoas fiquem super ansiosas, queiram resultado rápido, porque às vezes o casamento está em jogo, tem uma Sim, série de questões, né? sim. Ah, você falou aí dos homens, a própria masculinidade, né? O quanto que os homens, quando tem uma queixa sexual, quando tem uma disfunção sexual, essa masculinidade entra em jogo. Né? Sim. Então é extremamente compreensível que essas pessoas fiquem ansiosas, mas é um processo, né?
que a Sim, terapia é um processo. Então, acho que é importante a gente pensar que as pessoas, quando topam entrar por esse processo, entrar por esse caminho, elas precisam entender que existem várias outras questões que podem ajudar a chegar num resultado esperado. E que isso não sim, vai acontecer, como você falou aí, de alguns lugares que prometem solução rápida, ou você vai lá, toma uma injeção e para eles, né, uma injeção caríssima, inclusive, que para eles vai sim. resolver o problema, né? Então, eu acho que é bem importante a gente pensar que a terapia ela é um investimento, não só de dinheiro. Ela é um investimento de tempo, investimento na sua própria vida, né? Sim. E eu acho interessante a gente estar tá falando sobre isso, por quê? Porque ninguém foi educado sexualmente, né, Fernando? A gente não Uhum, foi educado sexualmente. Aliás, sim. a geração atual não foi educada sexualmente. Você ir fazer o método empírico, tentativa e erro, ele é um método de aprendizado a fórceps. Então você não Aham, tem nem na geração passada, que é a nossa, e nem na geração atual, uma educação sexual positiva. Você não tem. O que você tem agora uhum, é uma galera que está indo para bater cabeça e vão ter ganhos e perdas. Como tudo que a gente não tem aprendizado, a gente tem. É como se jogasse a sexualidade, é como se jogasse a gente num lugar como a Torre de Babel, onde cada um uhum, falava um idioma e sim. a gente aprendia na pancada como se comunicar. E isso é fatídico de dar errado. Então, quando essas pessoas chegam. Então, assim, meu público, eu tenho na Barba de Tijuca, é um público que muitas vezes são autônomos e pessoas que se acham super. Que têm um poder de muitas coisas na mão, né? Num Sim. país, num planeta capitalista. Então, a pessoa é um desespero, porque a pessoa tem dinheiro, ela tem muitas vezes beleza, ela tem tudo ali. Então ela chega no desespero tão grande que se o psicólogo não tiver um manejo dessa área da sexualidade, ele cai numa pilha porque a pessoa chega e fala o seguinte: olha só, é só você consertar isso. Eu não quero falar do meu pai, da minha mãe, tá tudo ótimo. Uhum, Eu quero falar disso aqui só. Você está rodando o papo. E eu costumo dizer que é o seguinte: como as pessoas vêm recomendadas, eu falo, poxa, então estamos perdendo o nosso tempo. Você pode levantar e sair justamente pelo que você falou. Porque não tem receita de bolo. Porque se tivesse receita de bolo, você estava na doceria, não estava aqui. uhum, Né? Então, por quê? E isso por quê? Porque é um momento, é um lugar frágil, porque a gente não foi sim. ensinado. E na cabeça do ser humano, em algum momento, eu ouço muitos dizerem que é o seguinte: sou resolvido sexualmente. Eu falo, gente, tem ninguém resolvido sexualmente, não. Tem ninguém, não. A gente não aprendeu, a gente vai se descobrindo. Então a gente vai se permitindo depois de um certo tempo. Então, resolvido é fechado. Então, resolvido é fechado. Uhum, Quem está resolvido, você está ampliando. Cada dia a gente está uma coisa. Né? Então, eu acho sim. que é uma coisa boa de se falar para isso, para a gente Uhum. desensibilizar sobre esse assunto. Sim, o Rubem Alves ele conta que ele era psicanalista, né? E ele conta que ele estava num consultório médico, na sala de espera, e uma pessoa disse para ele isso, que ela falou, ah, você é psicanalista, então você é uma pessoa bem resolvida? Ele falou, não, não morri ainda, Sim, né? fantástico. Então, assim, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está participando aí das relações sociais, das relações humanas, tem muita coisa a ser feita, né? Sim, E sim, eu acho que é bem interessante esse ponto que você tocou, da questão da educação sexual, porque algumas pessoas chegam no consultório, e eu estou falando de adultos, não estou falando de adolescente, sim, com questões muito básicas de conhecimento de sexualidade e que essas pessoas não tiveram acesso a esse conhecimento, né? Então, assim, principalmente hoje com o avanço aí da tecnologia, com a pornografia, por exemplo, as pessoas acabam criando um ideal de sexo que não sim, existe, sim, né? Então, às vezes a pessoa chega no consultório dizendo, é, o meu amigo disse, ou então eu vi no filme pornô que o cara demora 50 minutos para gozar. sim, sim, E eu demoro 5, 10. E sim, isso é motivo de sofrimento, mas por quê? Eu até gravei um vídeo, postei no YouTube falando sobre isso ontem.
sobre esse parâmetro, né, que eu sempre pergunto para os meus pacientes, quando eles falam assim, eu não estou tendo um desempenho bom, não estou indo bem, não estou mandando bem na hora do sexo, daí eu pergunto para eles, qual que é o seu parâmetro? Aí eles, Sim, eu vi no filme que é assim, mas assim, é muito injusto medir fazer esse parâmetro pelo outro, né? E acho que essa muito. questão da pornografia é bem importante, né? Quando a gente Sim, pensa que, quando você falou que a nossa geração e as gerações atuais não foram educadas sexualmente, infelizmente, por essa negligência, nós, sim, enquanto familiares, nós, enquanto educadores, profissionais de saúde sim, e de muitas outras esferas, por conta da nossa negligência, os adolescentes estão sendo educados sexualmente pela internet. sim, 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 Aí é um sexo extremamente violento, extremamente impessoal, um sexo que demora muito. O sim, corpo dos atores e atrizes são esculturais, então eles já vão para a primeira sim, relação sexual inseguros, sim. né? O objetivo só a resolução, que é só o orgasmo, não é um objetivo E, ali de intimidade, de um elo de intimidade. Eu costumo dizer que a uhum, pornografia ela é feita só para a masturbação. Né? uhum, A pornografia, tem casal que vê. Tá, tem casal que vê, e é uma atividade. Mas ela geralmente é um estímulo, né? Ali, de contexto, para masturbação. Então é um sexo solo. É um estímulo para uma uhum, situação sexual rápida que é diferente de uma relação sexual. E isso não tem nada a ver, que aí vem também as outras desinformações, com orientação sexual, com expressão de gênero, uhum. nada. Isso tem a ver com sexualidade global. Né? Sim, Então, quando a gente não dá informação, alguém vai dar. Então, esses homens e mulheres estão sendo formatados em cima de uma pornografia feita para um estímulo de masturbação. Então, você sim. imagina, você tem uma formação sexual que é com estímulo de masturbação que vai ser praticada e esperada entre duas pessoas, três pessoas, quantas pessoas a pessoa tiver no relacionamento, mas que não tem nada a Uhum, ver. E aí vem mulheres também, homens e mulheres. Tem mulheres que chegam e falam, nossa, porque a moça do filme, ou a minha amiga, porque as pessoas mentem, né? Como House uhum. dizia, as pessoas mentem, ela tem 9 orgasmos e eu tenho só um. Então, como é que eu Sim. faço? Eu estou com uma disfunção. Eu Uhum. falei, então, aquela amiga sua, vamos chamar aqui, pegar um taquígrafo aqui, vou pegar aqui uma. Então você olha como é que a gente faz um desserviço hoje em dia. Então, você tem também um advento, como Freud falou, né? Da sociedade do espetáculo, você tem também um advento Uhum. de uma autoeficácia com a rede. Então, a Que rede é precisa ser mostrada, fantástica. né? Sim, a rede é fantástica que possibilita, por exemplo, eu te conhecer aqui conversando com você. Né? Isso é Uhum. ótimo. Mas tem outras Sim. coisas também que são terríveis, que é essa Aham. facilidade de informação e nós somos influenciados o tempo todo. Então isso entra, falar que isso entra e não mexe comigo, isso é uma ilusão. Isso entra quando não tem outro aprendizado, isso entra como Uhum. repertório, né? Sim, exatamente. E tem uma coisa aí que você falou que eu achei interessante, né, com relação à sexualidade. E eu acho que é legal a gente falar também sobre essa questão das práticas sexuais, né? Porque eu ouço o relato de muitas pessoas dizendo o seguinte: meu namorado pediu para eu fazer um estímulo na região anal dele. Sim, Ou então homens que dizem que sentem prazer na região anal, mas que falam que jamais falariam isso para parceira, sim, porque isso é coisa de viado, sim, né? sim, sim, Então, assim, sim, acho que é importante a gente também diferenciar. Eu sempre digo o seguinte, que a sua orientação sexual tem a ver com quem você está transando, com quem você está se relacionando. O que sim, acontece ali entre vocês, não existe prática sexual heterossexual e prática sexual homossexual. sim, O sim, sexo sim, anal, a estimulação do ânus ou o sexo oral não é coisa de gay ou de hétero. Não existe sim, isso, sim, né? Porque durante um tempo, eu acho que isso acontece também muito com mulheres, de acharem que sexo anal não é para aquela mulher que fica em casa, aquela bela recatada e do lar, né? sim, Então, sim, acho que é sim, importante a gente pensar o quanto as pessoas sofrem com essas, com,
com essas caixinhas em que a gente vai sendo inserido, e justamente porque a gente não tem educação sexual. Exatamente. E aí, assim, de novo, né? A gente entende o que como você não tem educação sexual, como a gente pega as caixinhas prontas de assuntos não ditos, a gente entende o incômodo. Por quê? Qual que é o simbolismo que as pessoas fazem com a homossexualidade? Sexo anal. Sendo que isso nem se sabe da discrepância, porque tem casais que a preferência não é ser o ativo, é ser passivo, sendo que isso não interessa, porque no sexo vale tudo. Mas, como essa sexualidade está numa caixinha lacrada, isso vem dos dois lados. Isso vem do homem que não se permite e da mulher também que teve essa educação fechada. E, gente, aí você perde o quê? Você perde esse autoconhecimento, essa autorização. Nós temos lugares fechados na vida toda. A gente tem um comportamento social para ter aqui, no consultório, no ônibus, no Uber. Na sexualidade, se você tiver encontrado uma pessoa show, é o único lugar que você pode falar: caraca, aqui eu vou partilhar, no limite do respeito e da combinação que a gente fizer, eu vou partilhar aqueles lugares ali que eu não vou partilhar socialmente. E aí vem o quê? Vem você partilhar a sua sexualidade. Ou que você tem conflito com ela você mesmo, ou que você recebe uma resposta negativa do outro lado, por desinformação. Sim. Então, isso que você falou da homossexualidade. Então, aí a pessoa, mas aí eu gosto disso, será que eu... Olha isso, porque isso acontece. E isso acontece com grupos falando para esses rapazes e meninos e meninas sobre isso. Gosta disso? Ih, esquisito, hein? Então, o que acontece isso? Você priva uma sexualidade livre por conta de quê? De uma distorção do que é orientação sexual. Então, a orientação sexual homossexual, eu me atraio, ou romanticamente, ou sexualmente, que é a orientação sexual, por uma pessoa do mesmo sexo. É atração ali. Não estamos falando do que acontece entre duas pessoas. Mas a gente, de novo, como você falou, quando essa pessoa chega querendo a resposta rápida. A desinformação faz isso. Uma pena. Uma pena. E aí você tem homens procurando outros métodos de relacionamento, né, de relação às vezes rápida. Por quê? Porque estão lá nos seus relacionamentos heterossexuais e não podem dar vazão a prazeres fisiológicos. Então é triste, é uma pena, né? É o tal do resolvido. É o tal do resolvido que é um problema. Sim, exatamente. Tem uma pessoa aí que sugeriu que a gente desative os comentários para ficar mais fácil de ver. A gente não consegue fazer isso porque daí as pessoas não conseguem fazer perguntas, tá bom? Aí por isso que a gente não dá para desativar os comentários. É bem Vamos interessante. às perguntas, então? Vamos. Só para fechar essa parte, que eu pensei aqui em algumas coisas, que eu acho que é bem legal a gente pensar um pouco nesse sentido, do quanto que às vezes as pessoas acabam ficando presas nessas caixinhas aí que a gente está falando de eu sou homem, então eu não faço isso. Eu sou mulher, eu não faço isso. Eu sou hétero, eu sou gay, etc. Porque as pessoas sofrem muito com isso, né? E acho que hoje, como você falou da tecnologia, que tem vários benefícios, mas que também tem vários problemas, as pessoas chegam no consultório já diagnosticadas pelo Google, né? Sim. Então, eu sou depressivo. Quem foi que te disse isso? Eu vi no Google, né? Google. Ou então, eu tenho ejaculação precoce. Quem foi que te disse isso? Google. Então, o Google, né? Sim. E tem uma série de coisas, como você falou, dessas respostas prontas. Eu acho que você que é socióloga, acho que também consegue fazer ter um panorama sobre isso, do nosso tempo, né? Que é um tempo em que tudo é resolvido num clique. Então as pessoas preferem entrar no Google e receber uma resposta rápida, por mais que não resolva, mas pelo menos dar uma aliviada na ansiedade, do que topar um processo terapêutico. Sim. Né? Do que chegar aqui, né? E às vezes os pacientes olham para mim e falam assim: mas eu queria saber isso, isso, isso. Eu olho para eles, daí eles falam: o que você acha? Eu falo: não sei.
Aí acho que eles olham pra mim e falam assim, nossa, ainda vou ter que pagar por isso? Sim, Aí eu, aí eu sim, falo, mas eu tô aqui pra te ajudar a descobrir. A resposta não sim, tá em mim, a resposta tá em você. Eu só tô aqui pra poder te ajudar a descobrir e encontrar a resposta que você não tá encontrando, sim, né? E, mas enfim, vamos aí para as perguntas. E eu vou sim. reforçar mais uma vez aqui para o pessoal, quem quiser, quem está aí nos assistindo, pode mandar perguntas, que a gente vai ter o maior prazer aí de responder, e aquilo que a gente não souber, é claro, a gente se Sim, compromete em mandar a resposta depois. sim, Mas sim. vamos lá. Vamos fazer a primeira aqui. Quando o marido finge que goza, o que fazer? Uhum, Quando eu li essa pergunta, eu pensei que a gente tem vários parâmetros, né, a respeito dessa afirmativa, que não tem muito que a gente saber, por exemplo, do relato. Será que a pessoa acha que está fingindo ou a pessoa sabe que ele está fingindo? Ele falou que está fingindo. Porque a gente tem advendos que são, aí vem, que não são nossa área, mas a gente acaba sabendo porque a gente convive, né, com um urologista. Eu estou sempre querendo me informar porque a pessoa vai chegar em você e às vezes não é psicológico. Às vezes é um conjunto de fatores. Por exemplo, você tem uma ejaculação que a gente chama de retrógrada, que às vezes uhum, acontece, a maioria das vezes, com quem fez aquela operação de câncer de próstata, mas pode acontecer com alguém que está com problema da bexiga. O uhum, canal da bexiga abre em vez de fechar na hora do orgasmo, e esse espermatozoide ele vai para a bexiga ao invés de sair. Então, uhum. literalmente, o homem tem um orgasmo seco. Então, a gente não sabe. Então, olha como é que é a desinformação. Talvez Sim, a mulher está achando que o homem está fingindo o orgasmo, mas ele pode estar com algum problema, né? uhum. Que Que aí nem pode ele ser talvez anatômico, saiba. físico, sim. Então, Sim, esse tabu e essa comunicação é um problema tão grande que eu acho que hoje é o que mais bate na relação sexual, porque acontece uma coisa, eu não me comunico, aí eu já acho que é comigo, aí eu já acho que está fingindo, aí o outro já vê minha reação, aí ele já evita a relação sexual. Aí, olha isso. Olha o sim. tabuzão virando uma disfunção num casal, Uhum. Sim, né? exatamente. Porque é, é bem interessante isso, porque a gente começa a criar uma série de explicações e de fantasias e de ideias que às vezes não tem nada a ver. Né? O Sim. próprio Freud dizia que às vezes um charuto é só um charuto. Né? Às vezes não tem Ótimo. grandes Sim. interpretações ou grandes explicações, né, mirabolantes. Às vezes é Sim. só aquilo. Né? Sim, Então, gente. mas acho que essa questão que a gente estava falando da educação em sexualidade, ela também, o fato de nós termos essa dificuldade, nós enquanto geração, né, termos tido essa dificuldade de conversar com os nossos pais, de conversar com os professores, né, de buscar essa orientação com outras pessoas, também nos impedem, quando a gente está nas relações, de falar sobre sexo, Sim. né? E é bem importante que os casais costumam combinar quem vai pagar o aluguel, quem vai pagar a conta de luz, quem vai pagar a conta de água, quem vai lavar a louça, quem vai levar o cachorro para fazer cocô, mas ninguém conversa sobre sexo. Sim. Sim. Pouquíssimas pessoas olham para o parceiro ou para a parceira no final da relação sexual e dizem assim: olha, isso que você fez eu gostei. Ou Sim. isso que você fez eu não gostei, eu prefiro assim. É Sim. muito difícil essa comunicação. Aí, Sim. por essa dificuldade que eu acho que é social, Sim. às vezes as pessoas acabam criando explicações na sua cabeça, porque provavelmente essa pessoa não conseguiu, por N razões, é óbvio que não é culpa dela, dizer para o seu marido, perguntar para Sim. ele o que está acontecendo. Aí já Se começa, ele comunicar. tem outra, Isso. ele se masturba muito, Sim. ele está vendo filme pornô, Sim. né? Pode ser, por E às exemplo, vezes, também, uma ejaculação retardada. Porque você tem uma sim, relação sexual que dura demais, a pessoa uhum, começa a ficar aflita. Vários pacientes com ejaculação retardada, eles chegam e falam assim: olha só, tem uma hora que eu falo, acabou, porque eu não vou, ou vou ter que me masturbar sozinho e alcançar o orgasmo só assim, e aí começa essa ansiedade, e aí às vezes até interrompe a própria ereção, mas veja a falta de comunicação. Por quê? Porque a sexualidade é um assunto tão tênue que tudo é para o outro.
Então, se Uhum. eu tiver... tá um parceiro, tá uma relação heterossexual. Um teve ereção, é falta de desejo. A outra não sei o quê. E relações, que é um universo que eu acho que a gente tem que falar também, homossexuais também. Eu atendo casais homossexuais, que aí eles vêm, então, apavorados para a terapia. Eles vêm assim, ó, Uhum. ninguém pode saber que a gente está na terapia. Por quê? Porque a gente é um casal mega feliz, a gente enfrentou várias coisas. Sim. Como é que a gente está com Uhum. problema sexual? A gente está vivendo a sexualidade plena? Não existe isso. São Uhum. indivíduos. E Sim. tem questões iguais às questões heterossexuais. De Aham. relações não binárias, não interessa. São indivíduos. Então a gente faz Uhum. um folclore em cima de coisas, até as próprias pessoas que têm esse discurso, muitas vezes. Eu tenho pacientes que, infelizmente, sociedade de espetáculo, fazem vídeos a respeito de saúde sexual. E eu falo, olha como é que o ser humano está indo para uma vertente que ele, às vezes, invalida os outros. Quando uma mulher dessa chega e fala para uma outra que ela facilmente tem 7, 8, 9 orgasmos, ela invalida a outra, porque a outra fala, Uhum. poxa, então eu tenho um problema. Quando uma Sim. pessoa que tem problemas vai para um vídeo e fala, olha, eu vou te ensinar como é que faz, porque falhar é coisa do outro mundo, ela invalida aquela que está ali Uhum. na vida real, como a gente disse, no sexo real, que é um sexo que, se eu Uhum. tiver mal de cabeça, eu vou não ficar excitado, eu vou perder a ereção, eu vou Uhum. perder a lubrificação, eu não vou estar com cabeça. Que nós somos humanos, né? Sim, exatamente. É, Aí aqui a doutora Ana Luísa Araújo está perguntando o que seria uma vida sexual saudável, né? Eu acho que tem muitos pontos aí para a gente falar Sim, sobre o que seria uma vida sexual saudável. Mas eu acho que o que a gente pode falar aí de uma vida sexual saudável é uma vida onde há comunicação, onde as pessoas conseguem dizer sobre o que gostam, dizer sobre o que desejam, o que querem. Só que é bem importante a gente pensar que, antes da gente poder dizer para o outro aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente quer, a gente tem que conhecer o nosso próprio corpo. E se a exatamente. gente for pensar, principalmente com relação às mulheres, né, a masturbação feminina ainda é um tabu. Por Sim, mais, por mais que a gente viva num mundo de liberdade sexual, de funk, de putaria, de sim, uma série de coisas, houveram sim vários avanços nessa área, mas a gente ainda vive uma sociedade onde a mulher ainda tem que deixar de viver uma série de questões. Então eu acho que para a gente viver uma sexualidade saudável, primeiro, eu acho que é importante a gente conhecer o nosso próprio corpo. Porque daí sim, depois a gente vai ter a oportunidade de apresentar esse corpo para outra pessoa. Olha, eu sim, gosto mais disso ou daquilo. sim, Esse ponto aqui me excita mais do que aquele, né? E acho que é importante a gente retomar algo que você trouxe no início, dessa questão de que existe uma ideia das pessoas de que as coisas deveriam já vir prontas. Ah, então eu me apaixonei à primeira vista, sim, só que o sexo não foi bom. Mas tudo isso é uma construção, né? Então, assim, é provável que o sexo não seja bom logo de cara. sim, Acontece, acontece, mas não sim, é com todo mundo. Então tem todo aquele lance do encaixe, né, do quanto que a outra pessoa está disponível. Às vezes a primeira relação sexual as pessoas ficam mais tímidas, mais sim, inibidas, e sim, com o tempo vai ansiosas, melhorando, sim, com a intimidade. Tem gente que só consegue se sentir mais à vontade na relação sexual quando tem um envolvimento afetivo, sim. né? Tem gente que é o Então, contrário. tem gente que é o contrário. Sim, Então, assim, eu acho que essa questão da sexualidade saudável é quando, muito basicamente, claro, daria para a gente fazer umas 3 lives só sobre sim, isso, sim, mas sim. muito É um assunto basicamente interessante. é quando o indivíduo conhece o seu próprio corpo e quando ele tem liberdade para apresentar esse corpo para o outro, esse corpo que Sim, tem prazer, mas é um corpo que também, vez ou outra, sim, pode falhar. sim. Eu acho esse o gancho fantástico. Por quê? Porque aí sim, a mulher nessa parte, como você disse, ela realmente foi mais reprimida, né?
Então você tem a mulher com uma resposta sexual diferente e uma repressão cultural. Eu costumo falar que o menino com 14 anos, os pais, quando ele demora no banho, os pais, já sei, hein? Tá aí no banho. Ou seja, você está validando que esse Sim. indivíduo está se masturbando. Então é uma E que tudo validação. bem. E tudo bem. Agora, quem já Uhum. viu uma menina sair com a bochecha vermelha do banheiro e a mãe falar, tava lá? Nunca. Isso Aham. nunca acontece. Isso Sim. não é falado entre as amigas, não é uma. Por quê? Porque essa resposta sexual do homem é mais rápida. O desejo e a excitação do homem está mais rápida, então é uma coisa mais rápida. Aí vem, gente, a gente não está falando nada de conceito, preconceito, de nada. A gente está falando agora da parte biológica. Sim. Juntando a isso, veio um banho de água fria nessa cultura, nessa não validação dessa sexualidade. Então, o que acontece? Eu pego uma sexualidade que eu não sei o que fazer com ela e eu dou na mão de uma pessoa para ela fazer alguma coisa. Ela vai errar. Ela já errou. Aham. Então, isso que você falou, eu acho que é largada. Quando as pessoas chegam e falam, casamento, isso, aquilo, eu falo, volta tudo. Você está querendo correr uma maratona, minha querida, e você não aprendeu a andar. Uhum. Então, lascou. A gente não consegue fazer esse caminho. Eu só consigo chegar plena numa relação sexual e isso influi na autoestima, na autoconfiança, quando eu Uhum. conheço esse corpo. Quando eu sei o que eu vou aceitar e o que eu não vou aceitar nessa relação. Mas é só com autoconhecimento. Então, é Sim. esse caminho que você falou, é o primeiro que eu faço. É esse. Uhum. No meu consultório eu tenho uma estante com um monte de espelhinho de barbeiro, aqueles que vendem no camelô. Que é a primeira Uhum. coisa, chegou a mulher, eu falo, você já se olhou? Já olhou sua vagina como é que funciona? O que que tem? Nunca olhei. A maioria nunca nem se olhou, Sim. nunca nem se Aham. viu. Então, de cara, peraí, você quer ter prazer sexual com outra pessoa e você, o seu corpo, você nunca olhou para ele? Estamos aqui num caminho que nós temos que fazer antes o caminho aqui Uhum. pessoal para depois o caminho de partilhar isso com outra pessoa, né? Sim, exatamente. Aí, vida sexual saudável. Sim, A minha sexualidade e depois a minha sexualidade com o partilhada outro. com alguém. Não é ela dada Sim. para alguém. Ninguém passa a ter a responsabilidade da minha sexualidade porque está comigo na cama. O sexo é teu, o sexo é meu. Cada um tem a sua Uhum. sexualidade, né? A gente Sim. partilha, não dá responsabilidade. Outra vida Aham. difícil também para homens e para o casal. É outra vida difícil que a gente ouve a galera falar: ah, fulano não me fez gozar. Eu falei, ué, mas como assim? Você estava no palco? Era um show? O fulano não me fez gostar da música dele. Você pagou o ingresso, sentou e assistiu? Como assim ele não te fez? Não Sim. estou entendendo esse jogo de um, né? Uhum. É muita desconstrução, é muita desconstrução. Sim, exatamente. Tem mais perguntas aí? Tem, tem. É, é possível não sentir mais vontade de ter relação sexual com o marido? É possível, né? Eu acho que nesse ponto é importante pensar o que que tem aí, né, nessa falta de desejo, né? Se existe, de repente, alguma questão com a própria pessoa, né? Então, essa mulher, de repente, está desenvolvendo por uma série de questões que às vezes podem ser questões biológicas ou emocionais, Sim, uma disfunção sexual que a gente chama de desejo sexual hipoativo, né? Que é a falta de sim, desejo. Então, pode ser algo que tem a ver com ela, mas pode ser algo também que tem a ver com a relação. A gente estava falando sobre essas pessoas que só têm interesse na relação sexual quando está apaixonada, quando ama. Quer dizer, o sexo e a vida afetiva tem que estar sempre ligado. Para algumas sim, pessoas é assim que funciona. Então, às vezes, a pessoa perdeu o tesão porque ela não gosta mais, sim, né? Mas é claro que assim, aqui são hipóteses que a gente levanta sim, baseados na nossa experiência, mas que é óbvio que cada pessoa vai ter uma resposta, e acho que vale essa mulher se analisar, né, e pensar em o que, que pode estar acontecendo com ela. Né? Acho que olhar para ela e olhar também para a relação. sim. Né? Eu Acho acho que que é igual, quando ela fala com o marido, então uma das hipóteses que pode ir de novo, né? Igual você falou, são hipóteses que a gente não conhece o caso, a gente vai responder aqui, gente. Desculpe se a gente errar, mas a gente está respondendo com o que tem a frase, né? Quando ela sim. fala com o marido, vamos pensar então que é
factual, né? É um recorte, é com o marido, ou seja, ela pode ter, possivelmente, pode ter desejos quando vê alguma coisa, né? Quando vê outras pessoas, e é específico com o marido. Eu costumo dizer que a gente despreza uma das funções biológicas humanas também, que é o nosso circuito de recompensa. Né? A gente tem um circuito de recompensa. Então, eu e você aqui, a gente está aqui falando do nosso conhecimento, de muito que a gente estudou, e quando as pessoas botam coraçãozinho e botam, né, carinha, isso é muito bom. Isso é o resultado do nosso trabalho. A gente está aqui 10 horas da noite, está com vocês aqui. Isso ativa um circuito de recompensa. Quando eu vou fazer uma relação sexual, eu estou em busca de satisfazer esse circuito de recompensa. Não só com o orgasmo, mas com o prazer, com a intimidade, com o que acontece ali. Se eu estou num casamento onde as coisas vão acontecendo ruins e não vão sendo ditas, então, hoje aconteceu isso, eu achei que ele fingiu o orgasmo. Amanhã, ele já não olha pra minha cara, eu já acho que ele não tá me achando bonita. Depois de amanhã, eu já não me sinto muito bonita na hora de me vestir. Quando chega daqui a 4, 3 dias, 2 dias, que a gente teria uma outra relação sexual, eu não sei se eu quero, não. Por quê? Porque meu circuito de recompensa está afetado. É muito provável que eu vá ficar frustrada, então eu nem vou. Então isso acontece muito nessa falha de comunicação. Né? Você fazer um recorte, por quê? Não manejou, não teve a comunicação e faz aquele que você falou, que são as suposições, porque isso é humano. O ser humano faz suposições imensas, né? Sim. É o nosso circuito de controle e de sobrevivência, a projeção. O que difere a gente dos outros animais é isso, é a capacidade que a gente tem de projetar. Mas essa projeção dá ruim, muitas vezes na sexualidade, então, que é uma seara não mexida, ela dá pior. Por quê? Porque o outro, ele tá ali numa situação que às vezes a pessoa estava estressada, e às vezes aconteceu uma situação dessa, ele não estava com a cabeça, ele não queria, olha só, querendo cuidar dessa mulher, e aí ele não conseguiu ter o orgasmo, querendo cuidar, fingiu que tinha um orgasmo, e aí olha o que bate para ela de informação. Não gosta de mim, sou feia. Olha como é que é a desinformação, né? E é o que você falou. No final, se vira e fala assim, poxa, não estava com a cabeça boa hoje. Não estava com a cabeça boa. Era só uma frase. Só uma frase. Mas é um universo que é difícil ser mexido, né? Porque a gente não foi educado para ele. Exatamente. O Caê está falando aqui que tem uma série da Netflix chamada Goop Lab, sei lá, que é um dos episódios falam super sobre o ponto da sexualidade feminina do autoconhecimento. Legal. Ai, que legal! Vou até anotar aqui, eu não conheço, não. Adoro. Eu também não conhecia essa. Valeu pela indicação. Agora, nessas quarentenas, a gente tem que se informar. Sim. A gente tem 12 minutos para encerrar a live, então... Oh, meu Deus, passou rápido. Passou. Eu não sei se tem muitas perguntas ainda, mas acho que só vai dar tempo da gente responder só mais uma, né? Sim. Vamos responder mais uma, então. Tá, deixa eu só ler aqui o que a Andrea falou. Às vezes um dos parceiros é mais sexual que o outro. Sim, isso pode acontecer. Né? Às vezes uma pessoa tem mais interesse na prática sexual do que a outra. Né? Aí... A série é Goop Lab, né? Isso, Goop Lab. Sim. Correu, Patrícia, é verdade. Sim. Papo então, assim, corre. A questão aí do parceiro sexual ser mais rápido do que o outro, eu acho que tem várias coisas que podem... que a gente pode entender a partir disso, né? Às vezes o interesse da pessoa em ter mais relação sexual do que a outra é porque provavelmente essa pessoa que às vezes só quer transar uma vez por mês, ela ainda não descobriu no seu corpo pontos de prazer. Né? Muitas vezes as pessoas, por conta de toda essa repressão sexual que a gente falou, às vezes a pessoa, em especial as mulheres, acabam não tendo prazer na hora do sexo. Né? Não descobriu ainda quais são as áreas de prazer, como que é um sexo prazeroso. Muitas mulheres não sabem nem o que é excitação feminina. Sim, né? sim. Que
que acho que é bem legal a gente falar que a estação feminina é quando a vagina fica lubrificada. Muitas mulheres começam antes da vagina estar lubrificada e sentem muita dor Sim, e acabam perdendo o tesão, porque é óbvio que sexo com dor não vai ser legal, né? sim. Então, E aí, às às vezes, vezes, alguma parceria que acha que, se elas não ficarem molhadas, igual a catarata do Niágara, quer dizer que elas não estão excitadas. E, gente, tem questões hormonais de lubrificação. Então, sim, maravilhosa. Compra um KY, vou fazer propaganda, bota na gaveta, porque isso, então, é uma relação duradoura. Uma relação que vai durar mais de 20 minutos. A lubrificação natural, ela não dá conta. Então, olha como é que são as aham, culturas, né? Ainda tem essa ainda, o cara, você não está excitada porque você não está mal. Olha, meu Deus do céu, quanta coisa a gente leva para a cama de sim, deseducação, né? Então, uhum, assim, eu acho que é isso que você falou. Excitação, e depende de muita coisa, de resposta sexual, mas aí vem uma coisa aham, também que às vezes a gente, por não dar essa importância para a sexualidade, às vezes tem casais que se formam, né? E que têm incompatibilidades sexuais graves. sim, E aí, gente, realmente. Então, ele gosta muito de alguma, por exemplo, parafilias, né? Se a gente for começar a falar aqui, a gente vai falar de universo. Mas se a uhum, pessoa tem, por exemplo, um fetiche ou um comportamento parafílico de pés, específico de pés, e a outra uhum, pessoa morrer de cosquinha e morrer e não conseguir nem se concentrar quando alguém mexer nos pés dela, babou. Vocês vão ter sim, uma compatibilidade de casal, então isso acontece. Como a gente não joga isso na mesa, porque fica todo mundo lá, nossa, você gosta de filme? Sim, então a gente é super compatível. Então você estuda tal coisa? Nossa, a gente é super compatível. E não vai se preocupar com a intimidade, né, de uhum, compatibilidades. Então, podem ser também essas coisas, podem ser incompatibilidades. E aí sim, o amor, e aí o quê? Ou vai trabalhar essa compatibilidade com respeito. Existe muito uhum, isso também. Por exemplo, a gente está falando a respeito de relações sexuais, muitas relações, respostas, pessoas que querem muitas relações sexuais. Eu tinha uma paciente que eu levei até o caso dela para o congresso, que ela chega falando que era ninfomaníaca. Ela chega com uma questão de ninfomaníaca. Você vê como é que é a sexualidade. Quando a gente vai fazer um estudo específico, ver, né? Desejo, excitação, platô. Gente, você tem o desejo, vontade. Excitação, é isso que o Fernando falou. Então, é a umidificação, taquicardia, dilatação de vasos sanguíneos. Você vai indo para a relação sexual e você começa a ter prazer, que é diferente de resolução, que é o orgasmo, que é e vai uhum, platô. Você chega numa situação de prazer que não é o final, que não é o orgasmo. Ela não tinha orgasmo. Ela tinha platô. E ela uhum, achava que ela era a Conan da galáxia, que ninguém aguentava ela, porque ela queria transar 10 vezes por dia, é óbvio, porque ela não chegava nunca sim, no orgasmo. Então, minha Nossa Senhora, quem que vai conseguir? Então, olha a desinformação. Então, ela vem achando que é o quê? Que é a pessoa mais sexualizada do mundo e, na verdade, ela não tinha virado a chave. Ela não tinha tido um orgasmo ainda. Ela achava que uhum, tinha, e era o platô. Era a parte que é prazerosa, mas que não chegou na resolução. E que tem sim, muitas assim, e isso é o quê? Autodescobrimento. Isso é essa sexualidade solo, que depois ela vira partilhada, sim, né? uhum, É muita exatamente, coisa, né, Fernando? sim. Tem mais uma pergunta aqui da doutora Ana Luísa, dizendo o seguinte: Sim. como faz para coincidir os orgasmos entre homens e mulheres? Eu acho que uma Ih, questão. Oi? difícil. Eu acho que uma questão importante que muitas pessoas não pensam é com relação a essa questão que a gente estava falando da excitação, né? O homem, quando vê alguém que o interessa, ou que sente desejo, que sente tesão, de maneira geral, ele já fica pronto muito rápido, né? Exatamente. Ele já se excita muito rápido. A Sim. mulher, só de ver, não é assim. Não é simples assim. E aqui, de novo, a gente não está falando de questões sociais e culturais. É Não. óbvio. Aqui a gente está falando de questão biológica. A Sim, mulher sim, biologicamente funciona assim. sim. Então, o que vai acontecer? A mulher precisa de estímulo para que a sua vagina fique lubrificada, para quando começar a lubrificação, ela está pronta para ser penetrada. Sim. Aí o que muitos casais fazem?
confundem excitação com desejo. Sim. Então, assim, a mulher tá com vontade de transar, ela acha que já tá excitada. Ou o marido acha que porque ela tá com vontade, ela já tá excitada. Sim. Aí já começa a penetração. O Que é a marido goza resposta rápido. sexual dele. Exatamente isso. Sim, ele goza rápido e ela demora. Ou Sim. nem chega ao orgasmo. Por Sim. quê? Porque ela não começou no momento em que ela estava excitada, né? Então, eu acho que essa questão, assim, é de fato um desafio para os casais encontrarem esse tempo comum, né? Sim. É um exercício. Existem né? métodos, existem técnicas, a gente tem a técnica da ponte, que a gente vai falar agora, Sim. a gente vai ficar aqui 3 horas. Mas isso é importante, porque o homem é excitação. 30 segundos a 2 minutos, excitação e desejo do homem. A mulher, 12 a 16. Então, você está num relacionamento heterossexual, o prazer é mais, gente. Então, se você quer só ter orgasmo, o seu sexo é um. Se você quer ter uma relação sexual com outra pessoa, o seu sexo é outro. Então, pula preliminar, que hoje eu tô loucão. Vai só você, porque a sua parceira vai ficar pra pista. E aí entra naquela autoeficácia. Nossa, eu tô também. E aí eu gozei 7, 8 vezes. E aí essa carga social que bate, né? Que essa autoeficácia, e aí acontece o quê? A frustração fica sozinha. Então, o que mais tem no meu consultório são mulheres que, assim, eu não posso falar isso pra ninguém. Isso tá aqui só dentro de mim. Olha isso. Sim. Né? Então, eu acho que é bom. A Vera falou que live linda, que bom, querida. É falta de conhecimento mesmo, mas a gente vai usar também uma rede, né? Com pessoas de conhecimento. Eu falo sempre, cuidado com quem vocês botam na cabeça de vocês. Tem muito curioso por aí falando absurdos a respeito de sexualidade. Então, confundindo uma coisa com a outra, que é isso, a gente falou de resposta sexual. Eu já ouvi pessoas falando isso é preconceito, porque a mulher pode ter uma resposta sexual igual a do homem. Poxa, gente, as mulheres já estão com tanta carga na vida. Isso é você colocar uma mulher para perder. Você exigir dela que ela tenha uma mesma resposta sexual. Não precisa disso. Né? Então, assim, para que ter... Vamos economizar nossas guerras. Vamos economizar nossas guerras, né? O que é importante é saúde. Saúde mental, saúde sexual, saúde, qualidade de vida. Sim, legal. Gente, infelizmente a gente já está chegando ao final. Eu adorei. Sim, também adorei, Fernando. Um prazer. A gente tem aí mais 2 minutinhos, daí eu vou pedir para você falar. Você tem 2 Instagrams, né? Falar dos seus Instagrams, dos seus 2 Instagrams para o pessoal aí, enfim. Daí eu encerro daqui a pouco. Isso. Gente, eu tenho o Instituto Comportamente, aliás, está rodando um curso que o Fernando até compartilhou para mim, um curso de sexualidade, porque a gente tem que falar sobre isso, não só para pessoas que cuidam disso, mas para todo mundo. Nós somos seres sexuais, lá no Instituto Comportamente, e tem o meu, Fabiola Salustiano, tá? E aí, é isso. Querido, brigadão pelo convite. Brigadão. Eu adorei. Foi um prazer, já que a gente está falando de sexo, né? Foi um prazer aqui poder conversar com você. Essa é a primeira de muitas conversas que a gente vai ter, né? Porque eu acho que foi muito, muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Essa live vai estar disponível depois no meu canal do YouTube, para quem não conseguiu acompanhar aí desde o início. Faz print, gente, compartilha, que aí a gente faz mais. A gente precisa disso, a gente precisa de circuito de recompensa, tá? É verdade. E aí eu vou pedir também para o pessoal aí que está nas redes sociais da Fabiola para me seguir também. Do curso. Isso, segue, Fernando. A Escola dos Afetos, que tá muito legal a sua página. E fiquem à vontade para sugerir também outros temas para outras conversas, vai ser bem bacana. E não esqueçam que quarta-feira que vem aqui, às 10 da noite, eu vou fazer mais uma live, né? Toda quarta eu estou fazendo uma live nova, uma live diferente. E na quarta-feira que vem eu vou falar sobre terapia de casal. Né? Então, se você tem dúvidas de quando a terapia de casal pode ser indicada, quando que ela pode ser interessante, enfim, fiquem à vontade aí para convidar os amigos, compartilhar. E a gente está encerrando, tem mais 20 segundos aqui. Quero super agradecer a Fabiola mais uma vez e agradecer a todos vocês que participaram. Eu agradeço, beijão. Foi ótimo. Vamos repetir. E até a próxima, gente. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau. Um beijo.